Olá, graças e paz, sou o pastor Delton Cruz. Gostaria de meditar com você uma palavra que se encontra no livro de 2 Samuel, no capítulo 12. Eu vou ler apenas o versículo 24, mas nós vamos meditar em todo o contexto. Começa no capítulo 11, capítulo 12. Diz assim: Então consolou Davi a Batseba, sua mulher, e entrou e deitou com ela, e teve um filho. Seu nome foi Salomão, e o Senhor o amou. Esse versículo vai concluir sobre a queda do rei Davi. Eu separei 5 lições para meditar sobre a queda do rei Davi. A primeira delas começa no capítulo 11. Os primeiros versículos vai dizer que, passado-se um ano, e chegando o tempo dos reis irem para a guerra, e Davi foi para o seu palácio em Jerusalém. E ali diz que ele levantou numa tarde, ele viu Batseba, mulher de Urias. Primeira lição: não baixe a sua guarda. Se nós analisarmos a vida de Davi, quando era um menino, um pastor de ovelha, amando seu pai, vai levar mantimentos ali. Quando ele ouve Golias insultando o exército de Israel, ele diz: quem é esse circunciso para dizer fiel ao exército de Deus vivo? Ele entra naquela peleja, ele luta com aquele gigante sem uma espada na mão, confiando em Deus. Ele vence aquele gigante. Aquele exército estava parado, acuado, com medo de um homem. Quando eles enxergam e vê um jovem ainda matando aquele gigante, eles lembram quem eles eram. Eles tomam posição e vencem um exército inteiro, o exército filisteu. Davi mudou a história daquela guerra. E agora ele estava como rei. Imagina ele como rei, como ele seria importante ali. Deus não havia chamado Davi para lhe dar um título de rei, mas o Senhor o chamou para lhe dar uma posição. A Bíblia vai dizer que o Senhor chamou homens e mulheres e deu dons. Os homens e as mulheres receberam dons para edificar o corpo de Cristo. O Senhor não deu um cargo de pastor para você, ou um cargo de alguma coisa, mas o Senhor te colocou no seu lugar como um homem dom, uma mulher dom, para ser usado pelo Senhor. Então não baixe a guarda, fique na posição, exerça o seu papel, seja útil à obra de Deus, deixe o Espírito Santo de Deus usar a sua vida. E a segunda lição que eu aprendo aqui: um abismo chama outro abismo. Davi, ele começou não indo para a guerra, ele sai da sua posição. E agora ele perde a sensibilidade de ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Alguém falou: olha, a mulher Batseba, mulher de Urias, mas ele não conseguiu enxergar isso, não conseguiu ouvir a voz do Espírito Santo de Deus o alertando. E ele comete um adultério com aquela mulher. Começou ficando fora da posição. Depois a mulher fica grávida. Ele manda chamar Urias, ele tenta enganar Urias. Urias se mostra mais santo que Davi. E Davi manda matar Urias com a espada do exército inimigo. Ele foi sagaz ali, ele engana Urias. Quem podia imaginar que um homem segundo o coração de Deus iria descer tanto? Mas um abismo chama outro abismo. Temos que parar, não dá para brincar com o pecado. Jesus falou: vigiai e orai, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mesmo Davi sendo um homem segundo o coração de Deus, ele baixou a guarda e começou a descer, a descer, a descer. Como eu disse, ninguém acorda de manhã e fala: olha que céu azul, hoje está um céu tão lindo para pecar. As coisas começam gradativamente, até que surge a queda. Nada nasce grande, nasce pequeno. Nós temos que cortar o mal enquanto ele está pequeno, para que não venha aumentar. Uma calça não começa com um rasgo grande, geralmente começa com um furinho pequenininho. E quando vê, aquilo aumenta até se consumir. E é assim na nossa vida. O pecado nasce pequeno, são pequenas coisas. Davi simplesmente não foi para a guerra. Estava fora da posição e ali ele foi tentado e provado e não passou na peneira. Então nós temos que estar na posição, nós temos que vigiar, valorizar o dom, o galardão ao qual Deus colocou nas nossas mãos.
Quantos homens e mulheres que outrora eram usados por Deus para pregar a palavra, para louvar, para tantas coisas, para evangelizar, hoje não fazem mais, estão parados, estão como uma ferramenta enferrujada, porque brincaram de ser cristão. O diabo não brinca de ser diabo. Uma terceira lição: Deus perdoa o pecado, mas o diabo trabalha nas consequências. O profeta Natan chegou e repreendeu Davi, contou uma história para ele. Olha, havia um homem rico que tinha muitas ovelhas e um de seus empregados que tinha apenas uma. E quando o homem rico recebeu uma visita, ele resolveu matar justamente a cordeirinha do empregado. E Davi ficou muito irado e falou: esse homem é digno de morte e vai restituir 4 vezes mais. Então o profeta Natan falou: esse homem é você. Davi estava cheio de pecado e ainda sentia o direito de julgar os outros. Mas ainda bem que Deus não age segundo a nossa justiça. Deus é longânimo, é misericordioso, é bondoso. Então o profeta falou para ele: esse homem é você, mas Deus já te perdoou. Deus perdoou ele, mas a espada veio sobre a família dele. Houve muitas mortes, muito choro, tristeza, derramamento de sangue. Tudo porque Davi estava fora da posição. Eu não sei como você se encontra, mas volte para a posição. Não dê legalidade para o inimigo trabalhar na sua vida. Valorize a sua vida, valorize a sua família, valorize o seu emprego, valorize a salvação. A salvação do homem e da mulher foi muito caro. Jesus morreu naquela cruz no meu lugar, no seu lugar, derramou sangue inocente. Eu nunca mereci isso, nunca fui digno disso, então eu tenho que valorizar o que Jesus fez por mim. Desceu da sua glória, se fez carne, morreu aqui no meu lugar, derramou sangue inocente. Uma quarta lição: o pecado nos distancia de Deus. Davi vai dizer no Salmo 32, no Salmo 51, no Salmo 32 ele fala: enquanto me calei, os meus ossos envelheceram. Davi, ele perdeu a sua alegria. No Salmo 51 ele fala isso: Senhor, torna-me da alegria da salvação. Senhor, não tira de mim teu espírito, não me expulse da tua presença. Davi havia perdido a presença de Deus, havia perdido a alegria por causa do pecado. Enquanto ele se calou, ele não confessou isso para o Senhor. E quantos hoje estão tristes, amargurados, perderam a alegria porque pecaram? Mas a Bíblia vai dizer: filhinhos, não pecai, mas se pecais não tema. Você tem um advogado no céu que é Jesus Cristo. Nós podemos chegar diante do Senhor, confessar a Ele o pecado e deixar, e o Senhor vai nos aceitar novamente, como aquele filho pródigo que havia pecado e o pai o esperava de braços abertos. E uma quinta lição: Deus é misericordioso. Vai encaixar justamente nesse versículo que nós lemos. Quando eu li esse versículo há muito tempo atrás, eu descobri que Salomão era filho de Batseba. Eu confesso que eu fiquei um pouco irritado. Falei: como pode? Justamente a mulher de Urias, tantas mulheres ele tinha, mas vai ter com essa mulher? Mas Deus estava mostrando para aquela nação, quando ele escolheu Salomão, que ele havia perdoado Davi. O motivo de não sermos consumidos é porque a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Eu não sei como está a sua vida, mas busque o Senhor com o coração contrito, coração arrependido, que o Senhor vai restaurar a sua vida com Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Te convido a se inscrever no canal. Uma mensagem na segunda e na quinta para edificar a sua vida.